Boa noite, igreja, graça e paz. Como os irmãos viram, o retiro foi uma bênção e provavelmente alguns que não estiveram e viram o vídeo ficou com vontade de estar lá, imagino. E eu vou trazer para os irmãos aqui um pouquinho do que a gente ouviu lá. Então eu vou trazer um resumo aqui das 3 mensagens que nós tivemos lá, para aqueles que não estiveram poder entender um pouco daquilo que foi dito e aplicar também nas suas vidas, e também para aqueles que estiveram, um reforço aí de tudo que você ouviu. Para você que não prestou atenção muito bem nas 3 pregações, vai ter uma 4ª aqui para você poder relembrar aquilo que você ouviu. Já teve uma semana desafiadora aí. Eu, por exemplo, já tive uma semana bem desafiadora, pós-retiro, semana quase inteira no hospital, mas graças a Deus estou aqui hoje. Então, que Deus possa estar cuidando e abençoando esse momento. Vamos orar, irmãos? Senhor, ainda na Tua presença, te agradeço por tudo que vimos até aqui e te peço agora que o Senhor esteja cuidando desse momento, que o Teu Espírito esteja livre, esteja falando aos nossos corações, Senhor, e que haja transformação em cada um de nós, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como foi já dito, o tema identidade. E identidade é algo que não serve apenas para jovens e adolescentes. Identidade é algo que serve para todas as pessoas, não importa a sua idade. Porque constantemente nós temos a nossa identidade confrontada. Constantemente a gente tem dúvidas sobre onde nós temos onde nós devemos ou não devemos ir, ou deixar de ir, como cristãos, onde nós devemos trabalhar ou não trabalhar como cristãos, em quem nós devemos votar ou deixar de votar como cristãos, como exercemos hoje nosso papel de cidadão. E tudo isso envolve, como um todo, a nossa identidade. E é isso que a gente frisou bastante naquele tempo ali no retiro. E isso, como eu disse, não é apenas para adolescentes e jovens, isso é para todas as pessoas. Todos nós, de todas as idades, somos confrontados com essas coisas no nosso dia a dia. Durante fases nas nossas vidas, por exemplo, quem aqui nunca passou por uma fase de questionamento, uma fase de dúvidas, perguntando o que eu estou fazendo aqui? Será que era para eu estar realmente nesse emprego ou não? Será que era realmente para eu estar namorando essa pessoa ou não? Alguns questionam muitas vezes, será que era para eu ter casado com essa pessoa ou não? Vários questionamentos surgem na nossa vida. Será que eu me identifico com o cidadão A? Porque eu me identifico com aquele cidadão A, quer dizer que eu sou igual a ele? Ou porque eu me identifico com o cidadão B e eu voto no cidadão B, quer dizer que eu sou igual a ele? São questionamentos que surgem ao longo da nossa vida e, no fundo, o que é questionado é a nossa identidade. E a gente precisa ter convicção, a gente precisa ter certeza de quem nós somos, de onde está fixada a nossa identidade, para aí sim a gente poder agir como verdadeiros cristãos nos diversas facetas aí da nossa vida em que a gente está inserido. E ali a gente usou a definição, aquele que tinha a maior definição de identidade. Como foi dito, a gente usou o próprio Jesus se identificando. Jesus se identificando como eu sou. Ao longo do livro de João, Jesus ele utiliza 7 vezes o termo eu sou, de diferentes formas. Ali no retiro nós abordamos 3 passagens em que Jesus afirma eu sou. E por que Jesus afirma o eu sou ali em João? Porque ele está trazendo para ele a autoridade de Deus. Ele está trazendo para ele quem ele realmente era. Porque o primeiro eu sou é dito por Deus para Moisés, lá no Antigo Testamento. Quando Deus envia Moisés a libertar o povo do Egito, Moisés diga, mas eu vou falar com Faraó em nome de quem? Quem que está me mandando ir até Faraó? E Deus fala o quê? Eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou. Mas que mais? Imagina a cabeça de Moisés. Como assim? Qual que é o seu nome? O que você faz? De onde que você veio? Eu sou. Por que Deus fala apenas eu sou? Porque o eu sou de Deus, ele significa toda a plenitude de Deus. Ele engloba toda a soberania de Deus.
Ele engloba que ele é autossuficiente, ele é o Criador, ele é o início, ele é o fim, ele é soberano sobre tudo o que acontece e o que deixa de acontecer nessa vida. Ele é soberano sobre quem acabou de ter os fogos aí comemorando a eleição, que eu ainda nem sei quem foi, mas que já está comemorando. Ele é soberano, independente de quem tenha sido. Eu sou. E Jesus, quando traz isso lá, milhares de anos para frente, e traz diante de um povo judeu a afirmação eu sou, que não era nem pronunciada direito ali pelos judeus, ele está trazendo toda a autoridade, toda a soberania de Deus para ele, afirmando, eu sou, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. E a gente partiu disso ali no retiro. E a primeira afirmação ali de Jesus que a gente usou foi a de João 6,35, em que Jesus fala, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O Rafael trouxe essa mensagem para a gente ali, foi a nossa primeira mensagem, na verdade a segunda, né, porque na dinâmica à noite a gente já tinha visto um pouco da abordagem da nossa identidade como cristãos verdadeiros, dentro de um contexto perseguido, como já foi falado aqui, mas essa foi a primeira pregação mesmo ali, em que o Rafael trouxe para a gente sobre o pão da vida. E o Rafael trouxe logo de cara para a gente ali a complexidade que a gente tem para definir a nossa identidade. Ele pediu para a Júlia ajudar ele, e a Júlia entrou com uma bagagem, com uma mochila lá, em que ela começou a tirar um monte de coisas daquela mochila, que influenciavam a identidade dela. E ela tirou coisas ali como política, como relacionamento, como trabalho, como cultura, como amizades, como local de estudo, local profissional. Ela foi tirando tudo isso daquela bolsa, que era a bagagem que ela tinha de vida dela ali, e colocando diante de todo mundo, mostrando que tudo isso influencia a nossa identidade. Ou seja, a minha identidade, ela tem aspectos diferentes da sua identidade. E da identidade de cada um aqui. A identidade de cada um aqui, ela não é igual 100%. Ela é diferente. A minha cultura, ela é diferente da sua cultura. A minha opinião política, ela é diferente da sua opinião política. O meu gosto musical, o meu gosto por futebol, o meu gosto por qualquer coisa que eu goste de fazer é diferente do seu. Os meus relacionamentos são diferentes do seu. E tudo isso compõe a nossa identidade. Ué, então como a gente consegue ter uma identidade única? A gente tem que ser tudo parecido porque a gente é crente? A gente precisa ser tudo igual porque a gente é crente? E aí que entra o desafio. Aí que entra a chavinha que a gente precisa entender em como aplicar uma verdadeira identidade na nossa vida. Quando Jesus... Vamos pegar essa complexidade toda da nossa identidade e trazer um pouco para o que Jesus está falando nesse contexto. Quando Jesus fala ali que ele é o pão da vida, ele tinha acabado de realizar, no capítulo anterior, a multiplicação dos pães. E ele sai... Ele vai para o barco, aí ele volta, a multidão dá a volta no lago, a multidão volta, encontra ele de novo. E aí Jesus, já sabendo que a multidão estava atrás dele, Jesus fala o quê para aquela multidão? Vocês estão me perseguindo, entre aspas, vocês estão me seguindo, não porque vocês têm interesse naquilo que eu falo, mas porque eu dei comida para vocês. Jesus fala isso para aquelas pessoas. Quando Jesus fala isso para aquelas pessoas, ele está querendo falar o quê? O que ele está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar 2 pontos para aquelas pessoas. Ele está querendo mostrar ponto sobre saciedade e um ponto sobre vitalidade. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Primeira coisa, a vitalidade. Quando Jesus traz e fala, eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim jamais terá fome. Onde nós temos gastado e buscado repor a nossa energia? Onde a gente tem se alimentado? Como foi essa sua última semana? O que você pensa? Vamos pensar, a gente está dentro do contexto, vamos usar os exemplos práticos, que é o que eu gosto. A gente está num contexto político, acabamos de votar, e a grande maioria. Como foi a sua semana, olhando a bagunça que é a política do nosso país?
Do que você se alimentou? O que você absorveu? Você absorveu aquilo que o seu Instagram trouxe para você? Aquilo que o seu WhatsApp, o seu Facebook trouxe para você? Do que você se alimentou? Do que você se alimenta no seu trabalho? Do que você se alimenta quando você está na sua casa, com a sua família, no seu relacionamento com a sua esposa? Isso é a vitalidade que eu estou falando. Para o nosso corpo parar em pé, ele precisa de vitamina. Eu tive essa experiência na pele essa semana. Fiquei sem vitamina nenhuma de ficar de cama. Meu corpo estava fraco. Eu não estava me alimentando. Fiquei um dia sem comer, fraco. Rafael passou por isso também. E a gente sente isso no nosso físico. A gente não tem força para andar, a gente não tem força para caminhar, a gente só quer dormir, a gente só quer ficar deitado. Assim também é com o nosso espírito. Se a gente não se alimentar espiritualmente, a gente vai ficar fraco. E quando a gente fica fraco, a gente não tem vontade de se alimentar mais. E a gente vai largando. A gente não se alimenta, a gente não busca. E aí a gente começa a fazer o quê? A definhar. Nosso corpo começa a estragar, a gente começa a enfraquecer. E isso a gente dá muita atenção quando acontece com o nosso corpo físico. Só que a gente precisa também estar atento com o nosso alimento espiritual. Se a gente não se alimentar diariamente, espiritualmente, a gente vai enfraquecer. Com o nosso espírito fraco, a gente não vai conseguir ter uma identidade em Cristo. A gente não vai conseguir refletir que somos cristãos na sociedade e nos locais que estamos inseridos. Então esse é o primeiro argumento que Jesus traz ali, quando ele fala sobre ele ser o pão da vida. A outra questão é a saciedade. Quando ele fala, você jamais terá fome ou jamais terá sede se você beber de mim, quer dizer que uma pessoa que se alimenta dele, aquilo vai durar eternamente. Hoje em dia, a gente busca a nossa identidade em coisas passageiras e supérfluas. A gente se identifica com o nosso time de futebol, ou com o nosso cantor ou ator preferido. E a gente, hoje em dia está na moda influencers, né? Os influencers digitais, a gente vê aquela pessoa lá na internet e a gente fala, nossa, eu quero ser igual a ele. Eu me identifiquei, eu quero ser assim. E a gente começa a imitar, a gente começa a comprar roupa igual, a gente começa a agir, a gente começa a escrever, a gente começa a tentar fazer, a imitar as atitudes com coisas que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa internet ou no nosso ambiente de trabalho. Quem nunca aqui percebeu que, de tanto estar junto com outras pessoas, pega os trejeitos daquelas pessoas e começa a falar igual aquelas pessoas? De tanto que você convive em um local, você começa a absorver aquilo. É natural. E não é errado. Depende do lugar que você está inserido. E não é errado. Está tudo bem. O problema é, você nunca vai encontrar satisfação plena nisso. Quem está aqui pulando de alegria, soltando fogos porque foi eleito e colocou isso como principal objetivo da sua vida, vai ter fome daqui 4 anos, provavelmente. Não vai se saciar. Vai passar. Quem se coloca a sua identidade no seu time de futebol, daqui a pouco o seu time vai perder e você vai ficar frustrado. Quem coloca a sua busca no seu dinheiro, você vai comprar e você nunca vai estar satisfeito e você sempre vai querer mais, vai querer mais e vai querer mais. E por que a gente sempre vai querer mais, irmãos? E por que isso é um ciclo sem fim? Porque a gente precisa voltar lá no início, quando a gente foi criado, para entender o porquê que a gente sempre vai querer mais. A gente foi criado como, irmãos? A imagem e semelhança de Deus. Deus é o quê? Deus é perfeito. Deus é pleno. A gente foi criado no paraíso em perfeição com Ele. Ou seja, fomos criados de forma perfeita, de forma plena, de forma satisfeita. Só que o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entra no mundo, ele nos separa de Deus. E ele tira uma parte de nós, que é a nossa ligação com Cristo.
Ela é retirada de dentro de nós através do pecado. A partir desse momento em que a gente tem esse buraco dentro de nós, a gente vai viver o nosso dia a dia tentando fazer o quê? Preencher esse buraco. É natural que a gente busque dia após dia satisfação, plenitude. Por quê? Porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só que o problema é, a gente nunca vai encontrar essa satisfação e essa plenitude aqui nesse mundo. Por quê? Porque aqui nesse mundo não tem o que tampa esse buraco. O que tampa esse buraco é Cristo. E a gente só vai encontrar essa satisfação e essa plenitude quando tivermos um real encontro com Cristo. Porque aí sim, nós vamos ser o quê? Enxertados no corpo de Cristo e não vamos mais ser habitantes, entre aspas, deste mundo e sim do reino dos céus. Esse é o ponto. Por isso que a gente vê pessoas ricas, muito ricas, que se matam. Por quê? Porque não encontram satisfação. Pessoas que têm aí família, pessoas que têm aí um alto cargo na sociedade, prefeitos, vereadores, presidente, governador, o que seja, isso não nos traz saciedade. A nossa saciedade, ela só vai ser plena, ela só vai ser perfeita quando a gente encontra a Cristo. Então, se você tem buscado satisfação e aprovação em locais que não é em Cristo, você vai se frustrar, irmão. Você vai se frustrar. Não estou falando para você desistir de ter uma promoção no seu trabalho. Não estou falando para você estudar menos, para você passar no seu vestibular. Não estou falando para você deixar de tentar ser o melhor marido ou a melhor esposa. Não estou falando disso. O que eu estou falando é, você tem que sim tentar tudo isso, sabendo que esse não deve ser o seu principal objetivo na sua vida. O seu principal objetivo na sua vida está escrito na palavra de Deus, que é o quê? Glorificar a Deus como filho de Deus. Esse é o nosso principal objetivo. A partir disso, a gente consegue, aí sim, entender e agir em toda aquela complexidade da bagagem que eu falei no início, de coisas, e aplicar nas nossas vidas. Quando a gente tem a nossa base sólida, com alimento espiritual verdadeiro, aí sim, a gente está forte, a gente está preparado para fazer o quê? Para agir em todas essas áreas da nossa vida, seja ela qual for. Ah, então quer dizer que para eu ser um ótimo profissional, para eu ser um ótimo médico, para eu ser um ótimo engenheiro, para eu ser um ótimo pai, para eu ser um ótimo marido, para eu ser um ótimo qualquer faceta da sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é ser um ótimo filho de Deus. Essa é a ordem que a gente tem que viver. De nada adianta você ser um ótimo profissional se você não for um ótimo filho de Deus. Isso não vai te trazer plenitude e satisfação. Essa é a ordem dada por Deus para nós. A partir do momento em que nos identificamos como filhos de Deus, nos alimentamos da sua palavra, enxergamos todo o nosso mundo a partir daí. Isso é o que os teólogos chamam de cosmovisão cristã. Você enxergar tudo o que você vê no mundo a partir daquilo que você se alimenta, que é a palavra de Deus. É uma palavra difícil, que os teólogos gostam de falar por aí, que tem uma explicação muito prática e válida para as nossas vidas. A gente precisa ser tudo isso, ser um ótimo pai, ser um ótimo profissional, ser um ótimo político, ser um ótimo o que for. Mas primeiro, a gente precisa ser um ótimo cristão. Se a gente não for um ótimo cristão, nada disso vale. E é o que a gente vai ver no terceiro eu sou, no caso. O segundo eu sou que a gente viu foi o que João 14,6 fala. João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali no retiro a gente traçou um caminho para os eu sous também. E é o que eu vou fazer com os irmãos aqui essa noite também. A primeira coisa que a gente precisa entender então é que a gente precisa de uma base. A gente precisa ter uma base sólida, alimentados na palavra de Deus através do pão da vida. A partir daí, a gente tem um caminho a percorrer na nossa vida. Por quê? Porque, infelizmente, a gente ainda não está na glória.
Infelizmente, a gente vive num mundo caído. E aqui Jesus fala para aquelas pessoas: eu sou o caminho. Quando a gente lembra e quando a gente pensa em caminho, a gente vai pensar num quê? No quê? Algo que liga o ponto A ao ponto B. Então, o caminho daqui até aquela parede é esse daqui. O caminho daqui até a saída da Rua Amazonas é por esse corredor. O ponto A é sempre ligado ao ponto B. E a gente sempre olha para o caminho e a gente pensa no quê? No ponto de chegada. Então, quando a gente olha para Jesus falando, eu sou o caminho, a gente está pensando no quê? No caminho para a eternidade. E está certo? Ok. Só que aí que a gente esquece de uma coisa muito importante normalmente nas nossas vidas. O quê? O caminho. A gente esquece do caminho. A gente só pensa na chegada. E a gente acha que o caminho é algo descartável. E é no caminho que a gente passa a maior parte das nossas vidas. É no caminho que a gente aprende as maiores coisas das nossas vidas. Pode pensar em qualquer coisa, irmão. Vamos pensar lá, na sua faculdade. Você entrou na faculdade para se tornar um ótimo engenheiro. Você recebe o diploma quando você conclui. Mas foi no caminho que você aprendeu. E assim, por várias e várias coisas. O caminho é muito precioso. E muitas vezes a gente quer pular. A gente quer passar esse caminho. Muitas vezes a gente não dá atenção para o que está acontecendo ao nosso redor durante o caminho que a gente está passando. Aconteceu um caso engraçado até lá na minha família. A minha irmã mais nova, ela entra no carro e dorme. Não importa para onde ela está indo, ela entra no carro e dorme. E acredito que deva acontecer com alguns aqui também. E ela não olha caminho nenhum. A minha esposa, então, nem se fala quanto a isso. Né? Mas ela dorme e pronto. E aí ela foi fazer uma prova de vestibular essa semana passada, acho. E uma das questões era sobre o quê? Sobre as estradas de São Paulo. Quais estradas de São Paulo ligavam ponto cidade A a cidade B? E ela nunca estudou isso na escola. Ninguém estuda onde a Castelo Branco leva, onde a Anhanguera leva, onde a Fernão Dias leva. Só que, se ela tivesse acordada durante o caminho, ela teria acertado essa resposta que ela errou. A gente prefere pular, dormir e não olhar para o caminho que a gente está passando. A gente pensa só no final. Eu falo isso muito para os casais que eu acompanho. Tem o tempo certo para o namoro, tem o tempo certo para o noivado, tem o tempo certo para o casamento. Tudo isso é caminho em que a gente aprende, em que a gente amadurece, em que a gente se desenvolve. Se for perguntar para mim o que eu lembro, que eu aprendi na minha primeira faculdade lá de administração que eu fiz, das aulas que eu tinha de marketing, o que eu aplico na minha empresa hoje em dia, da aula que eu tive com aquele professor, eu não vou lembrar nada. Nada. Aí muita gente questiona, para que faz faculdade então? Porque se eu não tivesse feito a faculdade e aprendido a aprender, eu não teria me desenvolvido e hoje eu não conseguiria dirigir a minha empresa. O caminho me fez eu fazer o quê? Aprender a aprender. Eu me desenvolvi, eu me amadureci durante esse período, para que agora eu consiga aplicar aquilo que está dentro de mim. E isso deve ser no nosso caminho como cristão, irmãos. O nosso caminho como cristãos, ele começa quando a gente aceita Jesus, que eu creio aqui, graças a Deus, mais de 90% já tenha tido um encontro com Cristo. E ele começou lá quando você disse sim, quando você se reconheceu como pecador, ali começou o seu caminho como cristão. E ele vai terminar ou quando Jesus voltar ou quando a gente partir. Só que a gente não pode ficar apenas pensando naquilo que a gente vai desfrutar com Cristo lá. A gente precisa desfrutar do quê? Do caminho. E esse caminho é o quê? É Cristo. É com Ele. Se a gente tiver no nosso dia a dia com Cristo do lado, caminhando ao nosso lado, a gente vai conseguir aprender, desfrutar
crescer, amadurecer em todos os caminhos que nós estivermos. Seja no nosso trabalho, pode estar ruim o seu trabalho? Pode estar ruim, irmão. Eu sei que deve estar ruim, trabalho de 90% das pessoas está ruim, irmão. Só que ali você está porque Deus te permitiu estar ali e Ele quer que você se desenvolva ali como cristão, como filho de Deus. No seu casamento, Ele quer que você se desenvolva ali como filho de Deus. E a gente precisa estar atento a esse desenvolvimento, a isso que Jesus está querendo fazer conosco durante esses momentos. Às vezes a gente fica de coração fechado, de cabeça fechada, não presta atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor, para se desenvolver, para aprender, para desfrutar. A gente precisa estar mais atento ao nosso dia a dia, para poder, ao lado de Cristo, se desenvolver e crescer quanto a isso. A segunda coisa que Jesus fala aqui é que Ele é a verdade. E a gente vive um momento em que a relativização da verdade, ela é muito bonita. Hoje em dia não existe mais uma verdade absoluta. Hoje em dia, uma pessoa que fala, não, você está certo, ele também está certo, ele também está certo, e ele também está certo. Essa pessoa ela é vista como uma pessoa culta, uma pessoa sábia, uma pessoa que aceita os outros e o pensamento dos outros como eles são. Uma pessoa que está já num plano superior e que entende que a relativização da verdade é o nosso amadurecimento de vida. A gente vive numa sociedade que está assim. Em algumas coisas isso ajuda. Tem pessoas que tentam impor a sua verdade absoluta em coisas que realmente não existe a verdade absoluta. Só que mas não é em tudo que isso deve ocorrer. Nós, como cristãos, a gente precisa ter a convicção que nós temos a verdade absoluta em nossas vidas. Essa verdade absoluta é Cristo. E é através dessa verdade que a gente pode mudar a nossa vida e a vida de quem está próximo de nós. Sem ter convicção dessa verdade, irmãos, você não vai conseguir fazer a diferença na vida de quem você quer fazer a diferença. Você tem que orar pela pessoa que você quer fazer a diferença na vida dela? Tem, claro que tem. É um dever primário disso. Mas além de orar, você precisa ter a convicção daquilo que você crê e passar para aquela pessoa com convicção aquilo que realmente te identifica como filho de Deus. A gente ouve uma frase, eu até dei esse exemplo no retiro, e vou dar de novo aqui porque ele é bem interessante. A gente ouve uma frase muito comum, em que fala, todos os caminhos levam a Deus. Isso é muito natural a gente ouvir hoje em dia. E quando um cristão ouve essa frase, o cristão, na maioria das vezes, já torce o nariz. Não. Tanto que no retiro eu fiz essa pergunta, eu falei, irmãos, todos os caminhos levam a Deus? 90% dos jovens lá levantaram a mão, sim. Não, contrário. 90% falaram assim, não são todos os caminhos que levam a Deus. Só que lembra que eu falei que Deus é o início e o fim? Então sim, todos os caminhos levam a Deus. Só que levam ao Deus de justiça. Levam à justiça de Deus. Todos serão colocados diante de Deus. E ali, Ele saberá quem é identificado como filho dele e quem não é. No fim das contas, são 2 caminhos, irmãos. 2 caminhos. Os 2 caminhos vão chegar diante de Deus. Só que apenas um caminho vai dar entrada na eternidade. Essa é a verdade que a gente precisa pregar. Não adianta você ser a pessoa mais boazinha do mundo. Não adianta você fazer a maior caridade do mundo. Igual você conhece, com certeza, eu conheço pessoas que você olha e fala, só falta ser crente. Infelizmente, não adianta.
Não adianta por quê? Porque a verdade absoluta é Cristo. E que somente através dele nós encontramos... Opa, obrigado, hein, Carlos? Somente através dele nós encontraremos a eternidade. E assim a gente consegue mudar a nossa vida. Quando ele termina falando essa frase aqui, falando que a verdade e a vida, ele está mostrando para a gente, para eles, naquele caso, e também para a gente que serve até hoje, que nós, que éramos pecadores, mortos, escravos dos nossos pecados, agora a gente tem a possibilidade de ter um encontro com Cristo. E ter aquele nosso buraco, aquele nosso vazio, que eu falei, tampado. E ter uma nova vida ao lado de Deus. É isso que Jesus está falando. E você pode nunca ter tido essa oportunidade, ou você já pode ter ouvido isso e deixado passar essa oportunidade. Só que lembra que eu falei do caminho? Eu creio que Deus já escolheu os seus eleitos. Só que, para mim, a gente tem a nossa resposta, o nosso reconhecimento, a nossa aceitação, que a gente vai poder fazer no início da nossa vida ou no fim da nossa vida. E o que vai mudar? Vai mudar o caminho que a gente vai passar. Você vai querer passar esse caminho todo separado de Cristo e deixar para acontecer igual o bandido na cruz fez? Ele vai estar no céu, eu vou encontrar ele lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, com certeza. E ele, o que ele fez? Nada, o último respiro dele lá, ele reconheceu. O último respiro. Só que olha tudo que ele perdeu, que ele poderia ter desfrutado, se isso tivesse acontecido no início da vida dele. O privilégio que ele poderia ter tido em fazer parte de uma comunidade cristã como essa, desenvolver comunhão, pregar o evangelho, contar da transformação de Deus na sua vida para os outros. Tudo isso é o caminho que a gente pode desfrutar. Só que a gente precisa tomar a decisão. A gente precisa aceitar. E por fim, o último eu sou que a gente falou está em João 15, no versículo 1 ao versículo 5. Em que Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente viu que a gente precisa ter uma base sólida, a gente viu que a gente precisa realmente ter um encontro com Cristo e transformar a nossa vida aceitando isso como filhos de Deus, como realmente nos reconhecendo como filhos amados de Deus, para que a gente possa ser adotado por Ele. E aí, por fim, a gente viu que a partir do momento em que nos tornamos filhos, a gente assume responsabilidades. A gente recebe responsabilidades. Eu tenho as minhas filhas e eu tento dar responsabilidade para elas. É difícil? É difícil. Elas cumprem com as suas responsabilidades? Na maioria das vezes, não. Mas elas recebem responsabilidades. E assim como elas recebem, que são minhas filhas, nós, como filhos de Deus, recebemos também responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é a que é dita aqui. É o quê? Dar fruto. Dar fruto. O Lucas trouxe essa reflexão no último dia para a gente, e ele pediu para a gente pensar, e eu passo para vocês aqui também esse pensamento. Pensar numa videira que dá fruto de verdade
e naquelas frutas, flores, plantas artificiais. Na videira artificial. Ela é igual? É igual, aparentemente. Ela é muito parecida. É muito, muito parecida. Só que ela tem uma diferença clássica, básica. Ela não dá fruto. É assim que Cristo sabe quem é seu filho de verdade ou não. Aquele que dá fruto. Não é aquele que está mais tempo na igreja, não é aquele que é pastor, não é aquele que é líder de ministério, não é aquele que é um bom pai, é uma boa mãe. É aquele que dá fruto. É assim que Cristo sabe. E, irmãos, infelizmente, Jesus é bem claro quando ele fala aqui que aquele que não dá fruto, ele corta. Não serve para nada. É isso que Jesus fala. Um cristão que não frutifica, ele não serve para nada. E ali que, no retiro, depois da pregação do Lucas, eu cheguei, compartilhei um pouco do meu testemunho ali de como eu me tornei pastor, como eu fui chamado, que na verdade eu não fui chamado, eu fui indo, e me tornei pastor. Compartilhei um pouco disso com todo mundo ali, e o que eu trago para os irmãos é: a gente precisa dar fruto. Qual fruto você tem dado? O fruto, irmãos, me desculpa, não é vir na igreja assistir culto. Isso não é fruto. Isso é ser alimentado. Isso é receber. Isso é bom, é bom. Isso deve ser feito, deve ser feito. Mas essa não é a nossa responsabilidade. A gente precisa dar fruto. Onde? Onde você está inserido. Seja onde for. Em qual lugar, Gregory? Em qualquer lugar. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu ambiente político, seja onde for, você precisa dar fruto. O Lucas falou ali e colocou uma outra frase em que ele disse: isso não pode ser apenas, não pode acabar aqui, algo do tipo. Ele falou: aqui é só o começo. E eu trago também isso para os irmãos. Muitas vezes a gente está tanto tempo na igreja, a gente está tanto tempo fazendo as mesmas coisas, e quando a gente vai parar para olhar para nós mesmos, para ver realmente o que nós estamos fazendo, a gente vai ver que a gente não está dando fruto, que a gente não está abençoando, que a gente não está frutificando. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ser podado. A gente precisa ser podado para que a gente cresça novamente com mais fruto. E muitas vezes a poda dói. Porque dói ser confrontado. Porque dói ouvir que eu não estou dando fruto. Mas isso faz parte do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento como cristãos. Quando eu ouvi, lá naquele retiro que eu falei, não nesse, no retiro lá onde eu tive, me coloquei à disposição para ser realmente usado na igreja. Nasci na igreja, irmãos, para aqueles que não me conhecem. Fui criado dentro da igreja. Participei de tudo. Aqui na PIB desde 2005. Só que foi em 2000... Isso eu dava aula no Ministério Infantil, participava dos adolescentes, de tudo, irmãos. O pastor Neto sabe. Só que só em 2012, 2013, por aí, que eu fui realmente começar a dar fruto. Que eu fui realmente me colocar à disposição, diante de Deus, para ser usado de forma verdadeira e de forma contínua. E olha só, eu já estava na igreja, eu já trabalhava, eu já participava, mas eu não dava fruto. Porque aquilo não era verdadeiro. Não vinha de dentro. Eu não entendi o porquê que eu realmente fazia aquilo. O meu coração não estava ali. E ali, em um retiro, como a gente teve nesse, pessoas que se dispuseram,
Pessoas que se colocaram à disposição para fazer a diferença. Pessoas que se colocaram à disposição para serem usadas como filhas de Deus. Ali, eu me coloquei à disposição. E depois disso, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia. Eu não sabia qual era o meu dom. Não sabia. Não sabia de nada. Eu simplesmente me coloquei à disposição. E o pastor Neto até fala, quando falaram para o pastor Neto que eu ia ser, queriam me colocar para substituir o outro líder lá do projeto, a resposta do pastor Neto foi: o Gregory? Ele mesmo fala isso. Aí o outro líder falou: o Gregory, pastor. Porque eu não tinha experiência, não tinha características, não tinha teologia, não tinha estudado, não tinha nada. O pastor Neto foi ousado, corajoso, graças a Deus. Ainda bem, pastor, deu certo. Me coloquei à disposição, irmãos. E vocês precisam fazer isso. A gente precisa se colocar à disposição. Para ser usado como? Não sei. Se coloca à disposição. Busca um líder, busca um pastor, procura alguém, fala para a gente: irmão, estou disposto a ser usado. Estou disposto a fazer a diferença. Estou disposto a ser usado de alguma forma. Seja qual for, não importa a sua idade. Todo mundo tem idade para orar pelos outros. Pastor Neto, a gente recebe aqui durante campanha de oração um monte de pedido de oração. O que te impede de orar por esses pedidos? Nada. Todo mundo pode ser usado, todo mundo pode frutificar. E assim como eu deixei esse desafio para aqueles jovens e adolescentes ali no retiro, eu trago esse desafio para a igreja, irmãos. Que a gente possa realmente se colocar à disposição para ser usado. E se você ainda não teve o reconhecimento como filho de Deus, tenha isso quanto antes. Não espera, não prorroga, porque você pode desfrutar do privilégio desse caminho ao lado de Cristo aqui na terra. Isso é uma bênção. Você poder compartilhar, você poder falar e saber que as pessoas encontram a Cristo através da sua palavra, você como instrumento. Irmão, isso não existe nada mais gratificante do que isso. Não existe nada mais gratificante do que você saber que você é um instrumento de Deus para outra pessoa encontrar a Cristo. Experimenta isso, que depois você vai lembrar e vai falar: o Gregory não estava mentindo. Experimenta isso. Se coloca à disposição. Vá, dá testemunho, fala, faça a diferença na vida de alguém. Seja como for, você não vai se arrepender disso. Então esses 3 dias lá, irmãos, foram 2 dias, na verdade. Até aumentei o dia, foi tão bom que eu aumentei um. Foram dias de desafio para a gente. Foram dias bons, divertidos, como os irmãos viram no vídeo lá, tem que ser, né, também. Então, a gente brincou bastante, sim, nos divertimos, porque isso faz parte, desenvolvemos a nossa comunhão, crescemos como corpo ali, mas também foi de aprendizado, foi de crescimento espiritual. E eu trago isso para vocês hoje. Se identifique como filho de Deus. A partir disso, você vai poder fazer a diferença e ser o melhor político, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor profissional, o melhor tudo o que você for fazer. Sem isso, você não vai conseguir dar fruto. Abaixe sua cabeça. Senhor, te agradeço pela tua palavra, te agradeço porque o teu Espírito é vivo em nossas vidas. Te agradeço porque o teu Espírito fala conosco, Senhor. Agora, Senhor, te peço que o Senhor esteja completando essa palavra no coração de cada um aqui, Senhor. Que se há alguém aqui que ainda não se identificou como teu filho, Senhor. Se há alguém aqui que ainda busca a aprovação em coisas vazias, em coisas passageiras, que o Senhor esteja, através do teu Espírito, completando esse coração. Que haja um reconhecimento, que haja transformação, Senhor. E aqueles que já são teus filhos, Senhor, mas que estão sem dar fruto, que o teu Espírito agora renove, Senhor. Pode a vida de cada um deles, Senhor Deus, que cada um aqui seja fortalecido e possa
vir a dar mais fruto. Seja aqui na nossa igreja, seja aqui nos ministérios, Senhor, que precisamos de ajuda em tantos deles, Senhor, ou seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, onde estiver inserido, Senhor. Que todos aqui possamos, Senhor, realmente ser identificados, Senhor, pelos outros também como filhos de Deus, Senhor Deus. Que as pessoas possam enxergar através de nós a luz, Senhor Deus, que brilha em nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.